Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Saraiva, eu sou estudante do primeiro semestre de Filosofia aqui da Universidade Federal do Ceará. E, assim, na atividade ela pedia que a gente escolhesse um tema da nossa área, só que eu ainda não tenho tanta afinidade com a filosofia assim, então não tenho um aspecto muito interessante para falar para vocês dessa área no momento. Mas eu também sou formado em letras em inglês aqui pela universidade e na minha época de graduação teve um episódio bem interessante em que a gente teve a oportunidade de trabalhar um tema muito específico, né? Dentro do curso de letras, uma das disciplinas que a gente trabalha é a de fonologia, que seria basicamente estudo de sons, né? Eu fazia parte de um grupo de estudos avançados em fonologia que exigiam um certo conhecimento a mais, não só do tema da aula, mas também de conceitos físicos, de onda sonora, aquela parte da física que a gente estuda no ensino médio, que é a ondulatória, né? Já que o som é um tipo de onda que se propaga pelo ar, né? Nessa disciplina, a gente fazia uma análise matemática das ondas produzidas pela nossa fala, pela fala humana, né? A gente analisava o comprimento de onda, forma, a intensidade, timbre, de forma a obter um gráfico, uma apresentação visual do que seria a voz humana, lógico que segmentada, né? A gente analisava primeiro as vogais, depois as consoantes, depois palavras inteiras e por último sentenças, né? E assim, a gente usava na época, acho que ainda é muito usado pelos pesquisadores, um software chamado Prat, que é esse que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Assim, a própria ideia de fonologia envolve muitos conceitos que não vai ser possível passar em uma introdução, mas para quem estiver assistindo, eu espero pelo menos despertar o interesse por essa área e eu vou deixar alguns links embaixo do vídeo com alguns comentários, algumas informações adicionais e direcionamentos para quem tem interesse nessa área de estudo, tá? Então, o Prat ele é um software gratuito, ele está disponível tanto para Windows como para Linux, como para Mac, para o iOS, tá? Hoje eu estou apresentando para vocês a versão de Linux dele, porque o meu sistema operacional é Linux, mas você encontra facilmente no site que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E a instalação também é super simples. No caso do Linux, você pode instalar pelo próprio terminal, utilizando uma linha de comando que eu também vou deixar aqui na descrição, tá? Mas enfim, sem mais delongas, acho que a explicação já foi longa demais. Vamos ao software. Assim que a gente abre o software, ele abre duas janelinhas, né? Que é a janela dos objetos. Lembrando, esse software está em inglês, tá? Ele foi desenvolvido em inglês, então só existe versão para ele em inglês. Ele vai abrir essas duas janelinhas, o Prat Objects e o Prat Picture. A princípio a gente não vai utilizar esse Picture, então eu vou logo fechar aqui. A gente vai usar só essa versão normal do Prat, tá? E assim, como a gente está só começando, eu acho que uma boa ideia seria analisar uma onda sonora do zero, a partir de uma criação que a gente fizesse agora, né? Então, eu vou aqui em New, Record Stereo Sound, que é pra gente gravar um novo som, tá bom? A gente pode deixar as opções do jeito que tá aqui, não precisa modificar nada. E ao clicar em Record, aliás, em Record, a gente vai começar a gravação. Então, a princípio, eu vou gravar só a vogal A, tá certo? Em intensidades diferentes. Eu vou falar um A normal e vou falar um A mais intenso, mais prolongado, tá bom? Então, vamos lá. A, A, pronto. Aí aqui você pode modificar o nome do arquivo, se você quiser. Eu vou colocar aqui vogal A, salvar para a lista e continuar, save to list and close, tá bom? E aqui vai estar o som que a gente acabou de gravar, tá bom? Se você clicar em play, você vai conseguir ouvir o som.
né? Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, porque eu não sei se esse software que eu estou utilizando para gravar a tela também está gravando o som de dentro, mas enfim. O próximo passo é para a gente ver graficamente como essa onda da letra A é constituída. Então eu venho aqui em View, em Edit. E aí o sistema vai abrir essa tela para a gente, que é uma tela contendo nessa parte de baixo um espectrograma, que é uma espécie de fotografia da onda, a forma como ela está se propagando no ar, tá? E aqui a gente vai ter o desenho da onda reproduzido segundo o modelo matemático, levando em consideração o comprimento de onda, a frequência em hertz, tá bom? E assim, essa para mim é uma das partes mais legais, né, da análise, porque a gente pode dar um zoom, selecionando aqui, a gente pode dar um zoom que ele permite que a gente veja bem direitinho os detalhes da onda. Então, aqui é só o primeiro A que eu falei para vocês. Aqui na onda inteira a gente tem aquele A mais curto que eu falei no início e um A mais longo, né? Mas olha só que legal, quando a gente seleciona uma parte da onda e clica em SEL, que é selecionado, a gente dá um zoom e consegue ver direitinho a forma da onda. Você vê que a forma da onda ela é variável, mas ela tem um desenho que se repete. Cada vez que esse desenho se repete, a gente conta como um salto, e é através disso que a gente calcula a frequência, é o número de vezes que essa ondulação se repete, tá bom? E aqui embaixo a gente tem a distribuição gráfica, que eu também não vou entrar agora nesse aspecto com vocês, porque é uma discussão um pouco mais complicada, mas que seria basicamente a forma como a voz está se dissipando no ar, né? Então, essa parte mais escura aqui, que a gente está vendo, onde eu estou passando o mouse, é justamente a parte da onda que corresponde à vogal A, tá bom? Esse foi o A mais curto. E se a gente for para o A mais longo, se eu selecionar aqui um trecho do A mais longo, você vai ver que apesar de eu ter falado com apesar de eu ter falado com uma intensidade mais forte, quase estourando aqui os limites, o gráfico da onda é muito semelhante ao do primeiro A que eu falei para vocês, né? Então, essa é uma característica muito importante das ondas sonoras quando a gente fala de voz, a gente está falando de palavras, porque a partir disso a gente pode identificar matematicamente dados como a frequência, a intensidade da onda. A intensidade está mais ou menos nesse nível de 79 decibéis, tá bom? Os formantes, que são os pontos mais altos e mais baixos de som. Perdão pelo som, tá, gente? Eu tô gravando isso de casa, home office, então vocês vão ouvir barulho de moto, de carro e etc. E os pulsos, que são as vezes que essa onda vai se repetindo, tá bom? Então, quando a gente está fazendo a análise acústica de uma palavra, de uma determinada palavra ou de uma frase, seja em língua portuguesa, seja em língua inglesa, esses dados eles são principalmente importantes para a gente entender a maneira como a voz se comporta ao se propagar no ar, e também definir modelos matemáticos que podem ser interpretados pelas máquinas, por computadores, de forma a permitir que essas máquinas também produzam som, né? Então, só um exemplo aqui que eu posso dar para vocês. Esse A que eu estou falando para vocês, esse primeiro A que eu falei, ele varia numa faixa de menos 0,44 até 0,28, a uma frequência média de 128,5 Hz. Inserindo esses dados num programa, pode ser até mesmo nesse programa, você vai conseguir fazer com que a máquina emita um som parecido ou muito, muito semelhante ao ar humano que é produzido, né? Então, com certeza vocês já devem ter utilizado atendimento eletrônico, onde tem uma gravação que pergunta para você o que você deseja, ou então aquele atendimento de uma determinada operadora de telefone que diz:
Fale o que você deseja em poucas palavras. Ou então, mesmo hoje em dia, você já deve ter utilizado os comandos de voz do seu celular, tipo o OK Google para quem usa Android, ou Hey Siri para quem usa celulares da Apple, ou então para quem tem algum dispositivo de som da Amazon, você deve ter utilizado a Alexa, né? Todos esses dispositivos eles utilizam um mapeamento de frequência de onda que vai captar a sua voz, transformar nesse gráfico, interpretar matematicamente a que você está se referindo. Por exemplo, eu posso definir que dentro desse intervalo que eu selecionei, tudo que vier dentro desse intervalo vai ser interpretado como um A. Então o computador vai ouvir diferentes As, já que existem diferentes vozes por aí. Você vai escutar As mais graves, As mais agudos, né? Ele vai pegar essa informação, vai comparar com a base de dados que ele já tem e que não para de crescer, né? E a partir daí ele vai interpretar, já que a gente vai pegar essa informação e associar ela a um comando. Quando você fala Alexa, os dispositivos da Amazon sabem que precisam estar ativos, então eles vão associar o som da palavra Alexa ao comando de ativar. E aí você vai ter uma gama de possibilidades que só vai aumentando, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler os termos de utilização dos serviços do Google ou da Apple, mas cada vez que você utiliza serviços de áudio mandando comandos para o seu celular, o Google está captando aquela informação e está abastecendo a base de dados dele, está enriquecendo a base de dados dele, de maneira que ele já sabe, por exemplo, as diversas formas que a letra A pode ser pronunciada na variante do português aqui no Brasil. Então, ele não vai ter dificuldade de entender o A que eu falo, ou que uma criança fala, que uma pessoa mais idosa fala, que alguém do interior fala, que alguém da cidade fala, entendeu? Então, todos esses mecanismos de utilização de serviços por voz, eles passaram por aqui antes, né? Então, eu espero que essa possibilidade, essa pequena visualização do que seria a utilização do espectro de onda para estudos, mostre para vocês que o curso de letras não é só andar com um dicionário debaixo do braço. A gente também pode acabar enveredando por caminhos bem interessantes e de uso diário, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês alguns links para vocês poderem fazer download do Prat e ficarem brincando com ele no computador de vocês. Também vou indicar alguns textos de referência para quem possa se interessar e aprofundar os estudos, caso tenha alguém aqui que seja da área de letras. E também vou deixar meu contato, por caso de alguém querer tirar alguma dúvida mais pontual. Faz tempo que eu não estudo esse daqui, mas de todo o meu período de graduação, esse foi o meu favorito. Então eu ainda lembro uma coisa ou outra, eu posso ajudar vocês no início desses estudos, tá bom? E eu queria aproveitar o espaço para deixar um agradecimento para o meu professor, ex-professor da graduação, professor Ronaldo Júnior, que é doutor em fonologia, que me inspirou a estudar mais sobre esse tema, me incentivou e me passou bastante conhecimento a respeito, tá? Então, como o tempo é limitado, eu acho que eu até já falei bastante para essa mini apresentação. E é isso. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Tchauzinho!